Portanto, nós vamos falar do Dia da Independência, do impacto da colonização, a independência por si só, a mentalidade que foi construída e, portanto, a competência desta mentalidade. Se olharmos, nós celebramos a independência, mas quais são os resultados que temos da independência, se não a própria independência em si? Vamos olhar aqui para aspectos econômicos que, portanto, foram depois causados pós-independência e até hoje. Digamos, por exemplo, que nas últimas 2 décadas nós vimos a falência de muitas empresas moçambicanas, empresas grandes, empresas com condições, empresas até em época e era que era quase impossível, portanto, digamos, levar à falência. Um caso idêntico, portanto, se falarmos da MCL, portanto, na era da tecnologia e na era da comunicação, nós conseguimos falir uma empresa de comunicação. E o que aconteceu? Vieram outras empresas da região, portanto, o caso da Vodacom, o caso da Movitel, e conquistaram este mercado. Olharmos também, por exemplo, para a companhia aérea. Nós não estamos a conseguir afirmar as linhas aéreas de Moçambique, a nossa companhia de bandeira, mesmo tendo operado no país com vários anos sozinha. E o que está a acontecer hoje? As companhias aéreas da região, a Airlink da África do Sul, a Ethiopian Airways da Etiópia, de países que também sofreram com a colonização, de países que também sofreram situações que lhes impediu de se afirmar e de crescer, mas estas empresas, estas companhias estão a entrar no nosso mercado, estão a conquistar o nosso mercado. Se olharmos hoje para a Petromoc, a nossa, portanto, companhia de combustíveis, que vários anos operou sozinha no mercado e hoje não conseguiu, portanto, se afirmar no mercado nacional e também começar a se expandir para outros mercados da região, digamos, para a África do Sul, para o Zimbábue, para o Botsuana, para a Tanzânia, e olhamos hoje para as várias companhias ou várias empresas de combustível que estão a abrir no país. Temos o caso da Engen, que é uma companhia, digamos, sul-africana com capitais europeus e está, portanto, a se afirmar no nosso mercado nacional. Temos o caso agora recente da Camel Oil, portanto, uma companhia tanzaniana que está a entrar no mercado nacional e já está a afirmar-se. O caso da Puma, portanto, e tantas outras companhias ou empresas de combustíveis que estão a afirmar-se no mercado nacional. A pergunta que eu faço é: o que é que nós ganhamos com a independência? Onde é que estão as nossas empresas? Onde é que estão as empresas moçambicanas? Onde é que estão as empresas de empresários moçambicanos e de empreendedores moçambicanos a se afirmarem na região? Por que é que não temos empresas moçambicanas a saírem de Moçambique para investir na África do Sul, no Botsuana, na Tanzânia, no Zimbábue? Portanto, de tal forma que as empresas deles têm vindo ao nosso país. Onde é que nós falhamos como nação? Onde é que nós falhamos como país? Será que ao longo desses anos todos da independência até hoje focamos se calhar em formar mais uma classe mais política do que uma classe mais trabalhadora? Será que é aí onde está o erro? Será que falhamos na educação, o sistema educacional, em que provavelmente focamos num sistema educacional que não traz benefício de empreendedorismo, não traz benefício do empresariado, portanto, na mente desta criança que está a crescer, desse adolescente que aprende no nosso sistema de educação. Portanto, nós devemos urgentemente, rapidamente, pararmos e pensar onde é que nós falhamos e onde é que nós pretendemos ir, porque a continuar a este passo, a continuarmos com esta mentalidade, com esta nossa, entre aspas, competência, nós iremos sempre lamentar por termos sido um país colonizado, iremos sempre utilizar essa justificação de que o colonialismo é que atrasou Moçambique, mas na verdade o que está a atrasar Moçambique é exatamente a nossa competência, a nossa mentalidade, a forma como nós fazemos as coisas, a nossa preguiça mental, não é?
e a nossa falta de patriotismo. Portanto, isto faz com que, de certa forma, não tenhamos a ambição necessária para nos afirmarmos perante a região. Passamos a ser, portanto, uma sociedade consumidora do que produtora. Isto acaba, de certa forma, afetando o futuro do país como nação, acaba afetando aquilo pelo qual foi a luta da independência, que foi para afirmar, portanto, Moçambique como um país independente, não só territorialmente, não só de forma geográfica, mas também de forma econômica, que passasse a produzir e, portanto, gerar a sua própria economia de forma que beneficiasse a todos os moçambicanos. Eu penso que deveríamos, para que as empresas pudessem se afirmar a nível nacional, regional e internacional, nós deveríamos ter optado por, portanto, escolher pessoas competentes para as principais posições dessas empresas. E é por isso que eu mencionei que nós podemos ter falhado na escolha ou na classe política que formamos, porque não é novidade que hoje um jovem pensa e acredita que para se afirmar no país onde nós estamos, ele precisa de ser político. Para se afirmar no país onde nós estamos, ele precisa de ser funcionário público. Muitos poucos são os jovens que acreditam que é possível firmar-se fora da política, é possível fazer as coisas sem estar, portanto, integrado dentro da política. Então eu acredito que esta mentalidade nós precisamos de mudar, nós precisamos de fazer os jovens acreditarem que são capazes de triunfar, são capazes de conquistar, portanto, objetivos, sem necessariamente serem políticos, sem necessariamente serem funcionários públicos. Um grande exemplo que eu dou hoje é que os próprios funcionários portanto, da administração pública que nós temos no país, muitas das vezes vão fazer licenciaturas pura e simplesmente porque, a partir do momento que apresentaram um diploma de licenciado, o salário aumenta. Portanto, vão fazer licenciaturas não porque querem obter conhecimento daquela área ou porque gostam daquela licenciatura que vão fazer, mas pura e simplesmente porque pretendem obter o certificado de licenciado para depois apresentar no serviço e ter o seu salário, portanto, aumentado com base na classe de licenciado. Portanto, isto por si só já explica, já demonstra que a nossa luta é por questões imediatas, é por momentos imediatos e não por uma vontade de construir e uma vontade de querermos transformar Moçambique. O mesmo acontece com um jovem que sai da faculdade, portanto, ele sai da faculdade, é licenciado, mas não tem a veia empreendedora, não tem a veia empresarial, porque o sistema educacional foi, portanto, montado numa base ou num ensinamento que faz ou mentaliza o jovem que quando sair da universidade onde está, só tem de ir à procura de emprego e não pode gerar emprego ou, portanto, ser um empreendedor. Não só as universidades deveriam incutir a veia do empreendedorismo e, portanto, do empresariado nos estudantes, mas todo o nosso sistema educacional. Portanto, nós deveríamos rever o sistema. O mundo não é estático, portanto, a conjuntura tem estado a mudar de forma drástica ano a ano. O que levava 20 anos para acontecer, hoje leva 2 anos, e se calhar nos próximos anos o que levava 5 anos vão levar 1 ano ou menos, e nós temos de estar preparados para essas mudanças. Nós temos de estar preparados para impor mudanças em pouco tempo, de acordo com aquilo que tem estado a acontecer, portanto, a nível do empresariado mundial, a nível dos negócios mundiais. Um exemplo claro que posso dar também é o tempo que nós ficamos a discutir ou a projetar a venda do nosso carvão, portanto, da província de Tete, e que hoje, se olharmos, este carvão já não tem valor no mundo, não tem mercado no mundo, porque existem outras alternativas, existem outras opções. O tempo que nós estamos a levar para discutir ou para aprovar ou para conseguir, portanto, impor o nosso gás, se levarmos mais 10 anos,
com a capacidade que as crianças ou os jovens ou os empreendedores e estudantes nos outros cantos do mundo têm de pesquisar, descobrir, inventar novas formas de energia. E sabemos que, por exemplo, na Austrália já é possível gerar energia com as ondas do mar, e já estão a fazer isso. Portanto, existem vários modelos de fornecimento de energia e de geração de energia que serão descobertos, que nos próximos 10 anos, se calhar, o nosso gás já não terá valor e nós teremos perdido tempo, feito investimentos, mas não aproveitamos o momento. Portanto, o negócio é o momento e ele deve, portanto, rapidamente, naquele momento, ser feito, ser fechado o negócio e trazer rendimentos para o país. Porque com capital na mão, um empresário, neste caso seja ele um empresário privado ou público, com capital na mão poderá, portanto, fazer outros investimentos e ganhar tempo destes seus investimentos. Então, isto para dizer que a nossa mentalidade toda deve mudar. E isto só é possível se iniciar na educação, nas escolas. Portanto, temos de começar por mudar a nossa mentalidade nas escolas para que a próxima geração rapidamente consiga se afirmar a nível nacional, a nível da região e também, quem sabe, a nível do mundo. Bem, é um trabalho mais aprofundado que deve ser feito para perceber como é que deve ser estruturado o setor da educação. Eu não posso hoje, rapidamente, numa pequena entrevista, delinear, por exemplo, o sistema de educação que podemos adotar, mas eu poderia dizer que a carga horária, portanto, na disciplina de português é um exagero. Portanto, nós perdemos muito tempo na disciplina de português, perdemos muito tempo na disciplina de matemática, que poderia, por exemplo, ser essa carga horária poderia ser repartida por outras disciplinas, por exemplo, o inglês, que é uma língua extremamente importante hoje em dia para perceber os vários acontecimentos do mundo, para perceber os vários aparelhos ligados aparelhos digitais ligados às TICs que vão surgindo no mundo, e as várias oportunidades do negócio também, de negócio e também de emprego que vão surgindo no mundo. Um dos principais requisitos é saber falar inglês. E quanto mais tarde, portanto, a nossa sociedade, o nosso povo falar inglês, menos capacidade ou menos eles vão entender de inglês e já vão, portanto, com um nível de desigualdade com outros concorrentes, se calhar de países que adotaram o inglês como uma prioridade na sua língua. Não estou aqui a querer dizer que poderemos desligar do português ou banir o português, mas reduzindo a carga horária, olhando para aquilo que é a necessidade do português no nosso dia a dia, reduzindo a carga horária e colocando, portanto, mais carga para outras disciplinas. A disciplina, por exemplo, das TICs. Eu penso que hoje em dia uma criança na primeira classe já tem de saber, portanto, trabalhar com equipamentos eletrónicos, tem de saber mexer um computador e não começar a mexer um computador quando tiver os seus, portanto, 14, 15, 16 anos de idade. Essa altura já é tarde. Então, penso eu que são aspectos que devem ser tomados em consideração. Devemos sim contratar especialistas e provavelmente nem temos no nosso país especialistas para poder desenhar um modelo de educação à margem de competir em pé de igualdade com os outros países da região e do mundo. E esse é o nosso problema também no país, é pensarmos que nós somos os melhores do mundo e pensarmos que nós temos o conhecimento absoluto e muitas das vezes, por causa da nossa, digamos, do nosso orgulho, não aceitamos que os outros tragam uma ideia, porque achamos que o país é nosso, nós é que lutamos pelo país e nós é que temos o total direito ou dever único de tomar uma decisão ou de aconselhar o país. Não, muito pelo contrário, nós podemos muito bem ir buscar especialistas de outros países, especialistas de outras regiões que possam vir no nosso país aconselhar, desenhar modelos que achamos que pode ser, portanto, positivo para o nosso desenvolvimento. Não há mal nenhum nisso, da mesma forma que há jovens moçambicanos que também aconselham a outro tipo de eventos, outro tipo de atividades em outros países ou em outras regiões. Então, não há mal nenhum nisso. É uma questão de sabermos reconhecer
quando precisamos de ter uma ajuda e portanto, ir à busca dessa ajuda, pagarmos para obter consultoria, para obter opiniões e ideias que possam, portanto, transformar o nosso potencial, né, que temos dentro do país em algo muito maior para conquistarmos, portanto, a região ou competirmos com os outros da região e também com os do mundo. Eu penso que esta data significou muito para os jovens. Neste momento, provavelmente não tem o mesmo significado que tinha há 10 ou 15 anos atrás, porque pelos motivos pelo qual acabei de mencionar. Portanto, nós conquistamos a independência, não é? Os nossos antepassados conquistaram a independência, mas depois, e de lá para cá, o que é que foi feito? Será que esta independência que foi conquistada está a refletir naquilo que é, portanto, a vontade, ou naquilo que é o desejo para solidificar, para consolidar, portanto, o país? E onde é que fica, por exemplo, a independência econômica de Moçambique? Olhamos aqui para outros países que, se calhar, tenham conquistado a independência depois de Moçambique, mas estão-se a afirmar no panorama, portanto, no panorama mundial. Eu posso trazer um exemplo. Temos o caso do Ruanda, que é um país que sofreu como sofreu, teve várias situações, mas hoje, por uma simples questão de mudança de mentalidade, de mudança de políticas e de vontade, hoje Ruanda está a ser, portanto, um país em alto crescimento. Temos o caso da Croácia, que, se a memória não me falha, é um país que atingiu a independência em 1994, por aí, mas é um país que hoje se afirmou na Europa, é um país que, a nível do turismo, por exemplo, é dos mais visitados na Europa, mas eles também sofreram com a independência, até se calhar sofreram com a colonização, até se calhar depois de nós. Então, isso para dizer que não é pelo tempo que sofremos de colonização, não é pelo tempo que temos de independência que nós podemos medir o nosso desenvolvimento, medir o nosso crescimento. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pode, portanto, triplicar em menos de 3 anos, em menos de 5 anos, portanto, em menos de 2 anos. O que falta é exatamente a mentalidade, o que falta é exatamente a vontade de nós querermos que, portanto, consigamos atingir esses objetivos em curto espaço de tempo. E para isso é preciso, muitas das vezes, sabermos ceder, sabermos, portanto, ouvir os outros, sabermos aceitar as opiniões dos outros, que eram potência na região, a falirem. Termos empresas, outro exemplo que escapou-me é a empresa Correios de Moçambique, portanto, uma empresa que era única e hoje é uma empresa que está a falir ou está em vias de extinção, num momento em que o negócio de logística já é dos mais procurados do mundo. Portanto, num momento em que a DHL tem se afirmado no país, o portador diário tem se afirmado no país, a UPS tem se afirmado no país e tantos outros transportadores como a Triton Express e os outros couriers todos que têm se afirmado no país, porque o negócio de procurement, de transporte de carga, transporte de envelopes, transporte de mercadoria tem sido, portanto, o mais procurado. Portanto, o que falta aqui é exatamente isso, é a competência, a mentalidade de que nós também podemos crescer, nós também podemos nos afirmar. Portanto, e isto tem de partir da educação, isto tem de partir, portanto, de uma criação de uma mentalidade nova, para que possamos no futuro ter crianças que acreditem que podem ser a força da mudança no país. O papel do jovem deve ser, portanto, de pesquisar, aprender e estar em constante aumento do seu conhecimento. O grande problema do jovem é que depois de passar pela universidade e licenciar, pensa que o aprendizado terminou. Não, muito pelo contrário. A universidade é uma ferramenta para o início do seu aprendizado ou da sua pesquisa. É na universidade onde o jovem vai aprender, onde é que vai buscar o conhecimento, onde é que vai buscar as pesquisas, porque nas outras classes anteriores o jovem aprende o que já está
estipulado no livro ou no sistema educacional. Na universidade, portanto, este aluno, este jovem aprende a fazer uma pesquisa, aprende a ir à busca de novas informações, à busca de novo conhecimento, e ele deve, depois de sair da universidade, portanto, continuar a ir à busca do conhecimento, aumentar ainda mais a sua capacidade e não ficar somente relaxado porque já é licenciado ou já conseguiu uma determinada licenciatura. Portanto, é importante continuar a ir à busca do conhecimento, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor será para tomarmos decisões, sejam decisões dentro da família, sejam decisões entre amigos, sejam decisões no nosso bairro, na nossa cidade, província ou no país. Eu não diria que a política estaria a intervir portanto, a interferir em outras áreas. Eu diria que a mentalidade do jovem de pensar que para fazer as coisas tem de ir à política é que acaba afetando. Porque, afinal de contas, quem desenha a política são pessoas. E se a pessoa vai lá sem qualificações, se a pessoa vai lá sem competências, então, digamos que os resultados também não serão dos melhores. Portanto, eu penso que o jovem pode muito bem fora da política, portanto, implementar mudanças, ajudar o sistema político a tomar boas decisões, contribuir através da sociedade civil, através do associativismo. Existem hoje vários mecanismos desenhados para o diálogo, portanto, público-privado, e é possível fazer isso. Temos visto vários exemplos que são casos de sucesso. Portanto, é possível fazer isso e é possível acreditar que como jovens também podemos, portanto, criar este laço de diálogo público-privado e criar esta harmonização entre o setor político e o setor da sociedade. Eu penso que há conquistas que podemos ressalvar. A primeira conquista grande foi o facto de termos tido a independência. A outra conquista foi o facto de conseguirmos implementar a democracia no país. Portanto, provavelmente Moçambique é dos países mais democráticos que existe. É um país onde a liberdade de imprensa, portanto, apesar de alguns casos isolados, mas a liberdade de imprensa no país é, portanto, extremamente aberta, não é? Nós temos visto várias situações em que num outro país daria direito à cadeia, à prisão, daria direito a processos crimes, mas no nosso país muitas das vezes são casos que deixa-se passar, são casos que portanto, onde atribui-se total e completa liberdade de imprensa e até liberdade de expressão para qualquer cidadão. Portanto, eu penso que este é um ganho que foi adquirido, se calhar até poderia dizer que com algum exagero, né, porque também temos que colocar limites para que possamos organizar. Não podemos dar a liberdade das pessoas, por exemplo, insultarem sem mais nem menos. Uma coisa é ter uma opinião, ter uma crítica, outra coisa é um insulto. Mas também volto a repetir que os insultos vêm muito pela falta de educação e, portanto, pelo qual portanto, o jovem, a criança, foi adquirindo ao longo dos anos. Portanto, esta falta de educação faz com que na impossibilidade da pessoa, digamos, conseguir debater numa crítica, ela acaba insultando. Portanto, penso eu que a democracia foi um dos principais ganhos. Gostaria eu de poder mencionar outros como fatores econômicos, mas infelizmente não posso afirmar que Moçambique teve um ganho econômico, porque portanto, os resultados estão à vista. Quando temos várias empresas nacionais a falir e a não conseguirem se afirmar, significa que algo está a falhar na nossa economia. Os desafios, eu diria que passam, portanto, por, primeiro, mudarmos a nossa mentalidade, passarmos a ser líderes mais sérios, pessoas mais sérias, passarmos a fazer as nossas escolhas com base nas competências, porque está claro que grande parte das nossas escolhas podem não ter sido feitas com base nas competências, se calhar muitas delas foi com base na confiança, que não há mal nenhum fazermos escolhas com base na confiança, desde o momento que as pessoas
sejam competentes. O problema é fazermos uma escolha com base na confiança se as pessoas não forem competentes. Portanto, temos ainda que parar de olhar para a questão dos partidos políticos. Portanto, as nossas escolhas não podem olhar cores partidárias, as nossas escolhas não podem olhar, por exemplo, raça, não podem olhar idades, não podem olhar outros aspectos, mas sim competência e qualificações. Portanto, independentemente seja quem for, mas se for competente para de um determinado setor, uma determinada área, eu penso que merece confiança, merece ser a aposta, portanto, dos nossos líderes. Então, é preciso olharmos para isso, porque grande parte das nossas decisões ainda é baseado na escolha por afinidade, na escolha portanto, confiança. E é difícil quando nós deixamos pessoas competentes, pessoas qualificadas do lado de fora e assistimos o país, portanto, a sofrer esses deslizes todos que tem vindo a sofrer.